Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Olá, amigos queridos da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. Estamos hoje com muita alegria recomeçando a terceira temporada, não, a nossa segunda, a segunda temporada de Poesia, Expressão do Ser. Porque, na verdade, meus irmãos, tudo na vida é poesia. A vida é uma verdadeira poesia. E nós vamos iniciar com a frase de Jesus, quando ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, credes também em mim. E aí eu tive a oportunidade de pegar uma poesia nós temos uma surpresa hoje para vocês, né? Pegar um trecho do Emmanuel e fazer uma poesia, como ele disse: a vida é uma verdadeira poesia. Não foi Emmanuel que disse. Alcançastes o diminuto porto do berço, ele começa assim o texto. Alcançastes o diminuto porto do berço, com a fadiga da ave inerme. Alcançastes depois o verde refúgio da meninice. Olha, tá 1 minuto e 30, nós vamos começar de novo, viu, Neuzinho? Eu fiz tudo errado aqui. Então, nós vamos descontar. Dá um tempo e começa de novo, porque a gravação permanece, continua. Tá, então eu vou começar no 3 minutos, aí estão 1:51. No 3 minutos eu recomeço, você corta essa parte de trás aí. Pode deixar. Cortar é comigo mesmo. Ai, meu Deus. Vamos lá, Leilinha. Olá, amigos queridos da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. Estamos muito felizes com o nosso recomeço, a segunda temporada neste ano 2023 do programa Poesia, Expressão do Ser. E nós estamos organizando um programa diferente este ano. E esse primeiro será uma grande surpresa para vocês. Mas nós iniciamos falando uma frase de Jesus que tem a ver com o programa da noite de hoje. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Tetê, qual é a surpresa que nós temos para hoje? A gente tem um grande âncora que vai nos ajudar. Seremos 3 âncoras. Que maravilha! É o nosso querido André Luiz, que ele vai trazer uma dinâmica, sabe? E uma vivacidade para que o nosso programa consiga cada vez mais trazer ouvintes dessa rádio que há 12 anos ilumina consciências. É um farol de Jesus, não é isso? E quem vê a luz, segue com certeza. E não vamos nos esquecer das principais plataformas digitais que a nossa Rádio Brasil Espírita está utilizando para divulgação dessa doutrina tão maravilhosa e cheia de esperança. Então, vamos lá. Nós temos Deezer, Spotify, Alexa, Amazon e YouTube, e são mais de 200 mil aplicativos. Ou seja, estamos caminhando direitinho, não é mesmo, meus amigos? Então, Leila, vamos chamar o André Luiz para o povo conhecer? Claro, é isso que a gente quer. Seja Uma boa bem-vindo. noite a todos. Muito obrigado. As palavras da Leila, as palavras da Tereza são sempre muito carinhosas, muito caridosas,
e a gente está muito feliz de ter esta oportunidade de trabalhar em nome de Jesus. A gente traz uma vontade muito grande de conversar, de discutir, de trabalhar os textos, o entendimento, o conhecimento, porque, afinal de contas, acima de tudo, a gente precisa iluminar não só as nossas consciências, mas as consciências de todos aqueles que necessitam da luz do Cristo. Então, muito obrigado, Leila, muito obrigado, Tereza, pela grande oportunidade e o carinho de vocês. Nós que agradecemos, André. Para nós é uma grande honra ter você na nossa equipe, porque esse ano passado nós entrevistamos, acho que foram 18 pessoas, né? Fizemos 18 programas, entrevistamos 18 pessoas nesse campo da arte transcendental, ou seja, da vida ser uma verdadeira poesia. Então, nós entrevistamos pessoas que trabalhavam com educação, entrevistamos pessoas que trabalhavam com arte, entrevistamos pessoas que cantavam, fizemos 18 entrevistas. Mas agora nós achamos que o modelo que você vai nos propor é maravilhoso, porque é um estudo continuado, será um estudo continuado a partir de um modelo diferente que você trouxe. Então, eu quero te dar a palavra para você começar o nosso programa nesse novo modelo, que nós estamos numa expectativa enorme, que vai ser muito bom para o nosso crescimento espiritual e dos nossos irmãos que nos acompanham. Perfeitamente, Leila, Tereza. Então, mais uma vez, aproveitando esse momento, a nossa proposta é uma proposta, a meu ver, uma proposta simples, mas, ao mesmo tempo, uma proposta que permite uma conversa do Evangelho com os nossos sentimentos. É uma proposta que a gente vai trazer a mensagem do Evangelho às nossas reflexões. E junto com esta proposta, a gente sempre vai buscar um texto auxiliar, um texto de apoio que venha já trabalhar o conceito que vai ser lido no Evangelho. A gente, então, busca uma mensagem de Emmanuel, uma mensagem, na grande maioria das vezes, uma mensagem complexa, uma mensagem elaborada, com todas as características, com todos os detalhes de Emmanuel de ser, que faz com que a gente não simplesmente leia, mas que a gente reflita, que aquilo cause um eco nas nossas reflexões. Depois que a gente conversar e ler a mensagem de Emmanuel, a gente vai ao Evangelho. E quando a gente chega ao Evangelho, aquela ideia já está discutida, conversada. E veja só, aqui a proposta não é fazer um monólogo. Nós somos 3, nós somos muitos, nós somos inúmeros. Então, aqui a proposta é fazer uma pergunta, trazer alguma coisa, uma lembrança, uma história, algo que enriqueça esta nossa conversa. Sempre utilizando a linha mestra do nosso Evangelho, fundamental na nossa doutrina, e as ideias, né, elaboradas, né, e conversadas por Emmanuel. Então, durante o nosso trabalho, vocês vão observar que eu vou perguntar: Tereza, o que você acha desse pedaço? Leila, do nosso texto, qual foi o pedaço, qual foi o trecho que mais te sensibilizou? E eu posso garantir, de vez em quando a emoção vai ser forte. A gente vai se emocionar e dividir essa emoção aqui com todos vocês, tá certo? Essa é a nossa ideia, ok? Podemos começar, então, o trabalho de hoje? Já temos aqui, já estamos prontos para começar. Vamos começar! Então, vamos lá. Nesse programa da noite de hoje, nós vamos iniciar no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec intitula Há muitas moradas na casa de meu pai. Tá certo? Quando a gente ouve essa expressão, eu fico muito atento
ao conjunto de palavras e de ideias que Jesus colocou aqui na sua fala. Quando Jesus fala há muitas moradas, a gente primeiro tem que lembrar que Jesus não está falando que há uma morada. Ele está dizendo que há muitas moradas. Significa uma amplidão, uma abertura, uma complexidade nessa estrutura universal que nos dá um certo susto no primeiro momento, mas logo em seguida vem um conforto. O conforto de que se há muitas moradas, eu sou capaz de ocupar pelo menos uma delas. E o interessante é que Jesus não fala há muitas moradas na casa de Deus. Ele fala há muitas moradas na casa de meu Pai. Com isso, ele aproxima a expectativa, a projeção de futuro a Deus. Então ele está dizendo, olha, há muitas moradas na casa de meu Pai, e você vem morar com o meu Pai. Senão ele diria, eu tenho muitas moradas na casa de meu Pai. Ele está abrindo, ele está deixando aberto para que a gente entenda esse universo com essa toda variedade e grandeza que nós temos para a nossa esperança, a nossa vida futura. Tá certo? Então, esse capítulo 3, ele é um farol de esperança. Ele é um marco fundamental para aqueles todos que estão estudando e buscando aconchego. Porque ter uma morada não é nada mais reconfortante. E é lá, na casa de meu Pai. Tá certo? Bom, para que a gente possa trabalhar esse texto, a gente recorreu a um livro fenomenal de Emmanuel, né, com psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, e que o nome do livro é nada mais, nada menos do que Livro da Esperança. Ora, se alguém precisa de esperança, não precisa ficar procurando para um lado para o outro, não. Vai direto no Livro da Esperança. Tá certo? E aí, eu vou já começar a minha primeira pergunta aqui para o nosso grupo, né? Tereza, verso ou prosa? Prosa. Prosa. Leila, Prosa. Verso ou prosa? Verso. Isso. O verso e a prosa, ambos são de uma riqueza incrível. A gente era capaz de trazer aqui versos de Maria Dolores sensacionais. Mas também hoje nós estamos diante de uma prosa, de uma escrita elaborada, profunda, que Emmanuel nos traz e nos faz assim, como eu sempre costumo dizer, é um liquidificador de cérebro. E a gente juntos, nós todos juntos, vamos ler e vamos degustar estas palavras do nosso querido Emmanuel. Tá certo? E ele começa no seu capítulo 4 do O Livro da Esperança, com a seguinte proposta: perante o mundo. Certo? Perante o mundo. E ele, então, utiliza, né, João 14:1, palavras de Jesus, que diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Por que será que Jesus falou, não se turbe o vosso coração? O que vocês acham, Leila e Tereza? O que vocês acham? Por que Jesus ele afirma, ele dá esse carinho? Acalme-se, não se turbe o vosso coração. Mas Jesus, o tempo todo, ele nos convidava a pensar sobre a vida. E a gente vive numa turbulência pela nossa ignorância. Os espíritos dizem que nós não somos maus,
nós somos ignorantes no sentido de ignorar. E essa nossa ignorância com relação ao sentido da vida faz com que muitas vezes o nosso coração fica apertadinho, né? Fica mesmo triste diante dos desafios que muitas vezes parecem que são insuperáveis. Mas aí, com essa voz de Jesus, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim, ele nos convida a pensar na vida, a pensar qual é a razão da vida. Porque para a gente crer em Deus, nós temos que buscá-lo, nós temos que senti-lo, né? Porque Deus não dá para a gente definir, né, Tetê? O que você acha? E foi uma das últimas frases de instrução que Jesus deu aos seus discípulos antes da crucificação. O que é não se turbe o vosso coração, é não se sentir perturbado. Mas para que isso aconteça, você tem que ter algo muito grandioso, muito fortalecedor dentro de você. Quando ele passava isso para os discípulos, eles já o conheciam a princípio, né? E nós conhecemos Jesus através da sua história. Então, a nossa fé é muito maior do que aqueles que conviveram com Jesus. Então, essa perturbação, ao meu ponto de vista, seria a quem ainda não se deixou entrar na vida, né? Na vida de entrega para Deus. Aí dá uma perturbação, que nem a Leilinha fala. Porque o que acontece? Acontece que a gente pensa sempre que a morte não é um porvir, é algo muito distante. Mas ela acontece. E quando ela acontece, a maioria das pessoas tem a capacidade de santificar quem fez a passagem. Ah, fulano era tão boa, fulano era tão isso, né? Mas o que a gente pode saber? Que a morte, ela é sempre uma porta de passagem para a erraticidade. Isso quando a gente toma um certo conhecimento dentro da doutrina que aqui estamos falando. Mas que o nascimento também é uma porta da erraticidade para a Terra. E o que acontece nessa troca de real? O que está real aqui? Quando você nasce de lá para cá e quando você também nasce daqui para lá. Não há uma morte, há a vida espiritual. Essa é a concreta. Quando você toma conhecimento disso, era isso que Jesus tentava passar para ele. Não se turbe o vosso coração, pois eu estarei sempre com vocês. Mas para isso eles precisaram vivenciar. Nossa, eu estou toda arrepiada, gente, desculpa. Isso aqui é uma coisa interessante, que, na verdade, Jesus tinha, pela sua grandeza espiritual, pela sua grandeza moral, era como se ele tivesse, e ele tinha a capacidade de ler os sentimentos, ler o estado vibratório das pessoas que estavam ali com ele. E ele, quando ele fez esta leitura das pessoas que o acompanhavam, ele sentiu que, na iminência dos acontecimentos, eles estavam se perturbando. Ora, adiantando-se a este acontecimento, Jesus avança e diz, de uma maneira carinhosa, de uma maneira abrangente, abraçando, não se turbe o vosso coração. E dá uma solução de como a gente deve fugir da turbulência. Eu me permito dizer, eu sou homem do ar, minha formação é de aviador, então a turbulência é assustadora. Então ele, trazendo para o ar, para o momento da calmaria, ele dizia, dando a solução, crede em Deus, crede também em mim. Então, esta frase de Jesus é atemporal. Em qualquer momento, em qualquer situação,
em que nós sentirmos o nosso coração turbulento, os nossos pensamentos tumultuados, crede em Deus, crede em Jesus. Emmanuel continua no seu trabalho dizendo assim: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então, nessa hora, já com referência ao Evangelho, a gente abre a janela, olha para o céu à noite e vê lá aquela imensidão de corpos celestes e diz assim: eu tenho lugar. Eu não vou ficar perdido. Eu não vou ficar desamparado. Porque eu tenho certeza, porque eu tenho fé, eu creio em Deus, que tem uma morada para mim. E aí, Emmanuel faz um texto belíssimo, não muito fácil, mas eu vou ler ele com calma e a gente vai até ele, até o final, e ali depois a gente vai voltar e a gente vai pensar algumas ideias que eu tenho certeza que a gente vai tirar coisas maravilhosas daqui. Ele diz assim, é uma conversa de Emmanuel com cada um de nós. E, ao mesmo tempo que coletiva, ela é individual. E diz assim: clamas que não encontraste a felicidade no mundo, quando o mundo, bendita universidade do espírito, dilapidado por inúmeras gerações, te inclui entre aqueles de quem espera cooperação para construir a própria felicidade. Emmanuel já faz uma inversão. Se você está perante o mundo, esperando do mundo, Emmanuel te convida, oferece-te ao mundo. Quando atingiste o diminuto porto do berço, com a fadiga da ave que tomba inerme, depois de haver planado longo tempo sobre mares enormes, com quanto chorasses, argamassavas com teus vagios a alegria e a esperança dos pais, que te acolhiam, entusiasmados e jubilosos, para seres em casa o esteio da segurança. Alcançaste o verde refúgio da meninice, embora mostrasses a inconsciência afável da infância. Foste para os mestres que te afagaram na escola a promessa viva de luz e realização que lhes emblemava o porvir. Chegaste ao róseo distrito da juventude e, apesar da inexperiência em que se te afloravam todos os sonhos, os dirigentes do serviço, na profissão que abraçaste, contavam contigo para dignificar o trabalho e clarear os caminhos. Constituíste o lar próprio, e não obstante tateasses os domínios da responsabilidade, em meio de flores e aspirações, espíritos afeiçoados e amigos te aguardavam generoso concurso para se corporificarem na condição de teus filhos através da reencarnação. Penetraste os círculos da fé renovadora, que te honra os anseios de perfeição espiritual, e se bem que externasses imediata necessidade de esclarecimento e socorro, companheiros de ideal saudaram-te a presença, na certeza de teu apoio ao levantamento das iniciativas mais nobres. Casa que habitas, campo que lavras, plano
que arquitetas e obras que edificas solicitam-te paz e trabalho. Amigos que te ouvem rogam-te bom ânimo. Doentes que te buscam suspiram por melhoras. Criaturas que te rodeiam pedem-te amparo e compreensão para que lhes acrescentes a coragem. Coisas que te cercam requisitam-te proteção e entendimento para que se lhes aprimore o dom de servir. Tudo é ansiosa expectativa ao redor dos teus passos. Não maldigas a terra que te abençoa. Afirmas que espera em vão pelo auxílio do mundo. Entretanto, é o mundo que espera confiantemente por ti. Emmanuel. A minha pergunta volta ao início. Prosa ou verso? Que prosa linda, né? Que prosa linda. Mas é uma prosa que tem um quê de um verso poético lindíssimo. Ah, é pura poesia. É sublimado. Você está lendo e a gente vai ficando envolvido e vai se deixando. Impressionante. É muito interessante. É muito muita lindo. poesia, muita poesia. Quando ele diz alcançaste o diminuto porto do berço, olha como ele define poeticamente o porto do berço, com a fadiga da ave inerme. Quer dizer, a ave parou de voar, né? Nós somos voadores do espaço, nós somos seres siderais, a gente tem que parar para poder embarcar nessa nave que nos leva, nessa nave que é o corpo, né? Embarcar no porto do berço. E ele diz, alcançaste depois o verde refúgio da meninice. Olha como ele chama a meninice do verde refúgio, né? Como é bonita essa expressão, até chegar ao róseo distrito da juventude. Então, ele fala do nascimento, da meninice, da juventude, até formar um lar que mais tarde propicia a gente receber os amigos ou inimigos de outrora, que a gente sabe que a família é essa oportunidade de reencontro, onde a gente vai refazer os nossos equívocos. E uma frase que eu achei linda é: tudo é ansiosa expectativa ao redor dos seus passos. Quantas pessoas foram envolvidas para que a gente desse certo e a gente não toma consciência disso, né, André? Leila, essas pontuações que você fez, né, realmente são pérolas desta página, né? E é importante aqui já fazendo a conexão desse texto com o nosso tema da noite. Ele vem mostrando uma coisa importante, que muitas vezes almas permanecem longo tempo aguardando na erraticidade. Nós vamos tratar desse conceito daqui a pouquinho, tá certo? Mas já adiantando, né? O espírito encarnado, ele didaticamente é denominado como alma. E o espírito desencarnado, didaticamente, como espírito. Mas são a mesma coisa, a mesma individualidade, a mesma identidade. É apenas uma divisão didática, o próprio Kardec nos mostra isso. E ele, então, para facilitar o entendimento, ele diz, no período de berço ao túmulo, que é o período de vida na Terra, é a vida. E o período que o espírito permanece entre o túmulo e um novo berço é denominado por erraticidade. E aqui vem um primeiro conceito importante, porque no espiritismo fundamental entender o processo de reencarnação e o processo de que
eterno, temos apenas Deus. Nós, espíritos, somos imortais. Uma vez criados, jamais deixaremos de existir, independente da roupagem que venhamos adotar nas encarnações ou nos mundos variados que a gente vá seguindo, tá ok? Então, esse é um conceito importante dentro da nossa doutrina espírita. A gente sabe que todo mundo conhece, mas é sempre bom a gente deixar ele bem pontuadinho. E aqui, então, ele mostra o seguinte: olha, o período de uma vida, olha, os professores, os pais, o trabalho, os amigos espirituais, olha a quantidade de espíritos, individualidades que estão ao seu redor. Todos preocupados e trabalhando para que você, nesta morada encarnatória, porque o corpo é a morada do espírito enquanto vivo, para que esta trajetória na morada do corpo aconteça da melhor maneira possível. Porém, ao final ele vai construindo e ele faz a inversão. E diz: e você, perante o mundo? É o mundo, é você que espera do mundo? E aí vem a mensagem de fraternidade universal. Ou é você que trabalha e oferece e entrega ao mundo aquilo que você tem de melhor? Ok? Vamos lá, mais alguma coisa do nosso texto? Tereza? Sim. Criaturas que te rodeiam pedem-te amparo e compreensão para que lhes acrescentes a coragem. Isso é muito interessante, porque realmente o ponto que me toca bastante nesse texto de uma poesia tão sensível, né? A gente chega a sentir as fases da nossa existência nesta encarnação muito vivas. Eu senti todos os meus professores perfilados à minha frente, porque eu lembro de cada um deles, é impressionante, desde o meu jardim de infância ao último ano do 2º grau. E depois o lar. Como você tem que ter coragem para constituir uma família, né? Porque quando a gente toma conhecimento de que na sua família, na família que você escolhe, que você foi escolhido na erraticidade por teus filhos, teu marido, tua mãe te aceitou para te conceber e te dar, né, como presente de Deus a vida, isso é algo que a gente tem que pensar todos os dias da nossa existência. O para quê de tantos desentendimentos, o para quê de tantos sofrimentos e, porventuras, algumas alegrias, porque se você for ver ao longo da sua existência, a caminhada, ela é árdua, ela não é fácil, não é fácil. E aí a gente diz, nossa, esse texto, na hora que ele diz assim, criaturas que te rodeiam, pedem-te amparo e compreensão para que lhes acrescentem a coragem. Eles estão emanando essa luz de coragem sobre cada um de nós, né? Seja coragem para que você continue, apesar de, e não desista. Então, para mim, eu vi a coragem desde o momento da minha concepção, né? A coragem de vir, de você tentar ser, e agora, com essa consciência mais espiritualizada que a gente vai adquirindo, né? Pouco a pouco, porque vai realmente depender da morada espiritual de cada um também, porque há muitas moradas na casa do meu Pai, e assim, aqui na Terra, cada um de nós é uma morada de Deus, a verdade é essa. E como você está iluminando essa sua morada, é que vai fazer com que você flua na vida, né? Para que você voe, não é isso, Leila? A gente veio para o berço, adormeceu, mas a gente, na hora que desencarnar,
A gente tem que voar, gente. Ninguém pode ficar parado, ficar aqui apegado a nada, não. Acabou a lição, tem que ir. Todo dia eu falo isso para mim, tá, gente? Presta atenção. Eu falo, ó, presta atenção. Na hora que você chegar num, oi, ninguém vai falar nada comigo, eu digo, epa, aconteceu. Cadê a luz? Eu tenho que ir para a luz. Então, é por aí. É uma consciência diária. Tetê, a gente, nossa, essa lição é muito linda, muito poética, e a gente percebe também o cuidado que a espiritualidade tem com o nosso retorno à Terra, porque o retorno é muito pensado, muito planejado, ninguém está aqui ao acaso, ninguém é, como diz o rei Salomão, né? Ninguém é injustiçado. Na verdade, todos nós estamos no lugar certo com a pessoa certa. Recebemos todos os instrumentos necessários. Inclusive, hoje na palestra eu perguntei assim, quem é que conversa com o seu guia espiritual? Levanta a mão aqui para eu saber. E aí, umas poucas pessoas que têm esse cuidado, sendo que Jesus falou, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Como é que a gente vem para a Terra sem um guia espiritual, um espírito que zela pelo nosso sucesso, e as pessoas se distraem com os valores do mundo e esquecem de todo esse cuidado de Deus, como a Tetê muito bem falou, todos nós temos a nossa casa, que é o nosso próprio corpo, e no universo também não estamos, como disse o André, não estamos perdidos, não. Tem um lugar para cada um de nós na dimensão espiritual. Nós temos um lugar, nós somos filhos de Deus, herdeiros do universo. Então, assim, essas muitas moradas, quando a gente olha o céu estrelado, como disse o André, a gente tem que sentir muita gratidão no coração, porque nós temos condições de viajar às estrelas, nós somos seres siderais, né? Almas imortais, espíritos livres, isso tudo traz uma grandeza, uma alegria, uma felicidade para o coração da gente, que a gente não pode deixar, como disse Jesus, não turbe o vosso coração. Creia nisso tudo, é muita coisa que nós somos presenteados, né? Então, é preciso trabalhar mais o nosso pensamento, que anda muito turbulência, com muita turbulência, né, André? Fala aí. Isso. Emmanuel, no final, ele faz vamos dizer, um resumo e faz um chamamento. É importante a gente perceber a atitude, o comportamento que Emmanuel tem perante todos nós, no sentido de orientação. E muitas pessoas, às vezes, até dizem assim, poxa, mas Emmanuel é firme, né? Assim, certamente é firme, mas nunca deixa de ser carinhoso. Olha só, ele diz assim, ó, casa que habitas, campo que lavras, plano que arquitetas e obras que edificas, solicitam-te paz e trabalho. É exatamente por isso que ele começa o trabalho, o texto dele, falando, não se turbe o vosso coração. Se você tiver o coração agitado, tudo aquilo que você vier a produzir vai refletir de alguma forma essa agitação. Então ele fala, olha, paz, tranquilidade, equilíbrio e trabalho. Não aquela paz ociosa, não aquela tranquilidade inerme, mas sim uma paz operosa, uma paz conectada ao trabalho. Então, veja que ele dá o espaço para que, nesta morada, existem alguns conceitos, a meu ver, assim, que estão amadurecendo na humanidade, de que a questão do paraíso, né? Como se o paraíso fosse uma imensidão de nada a se fazer, né? E a gente sabe que o espírito, como é que um espírito evoluído descansa?
mudando de tarefa, né? Ele está fazendo uma tarefa e ele precisa descansar, ele para aquela tarefa e começa outra. Então, o trabalho ele não para, ele só muda, né, o foco da atividade. Então, não existe essa morada de afasia, uma morada estagnada. Não. De ociosidade, né? De ociosidade. Nós estamos numa morada de construção, paz e trabalho. Tá certo? Então, basicamente, né, é óbvio, a gente sabe, um texto desse permitiria que a gente conversasse a noite toda. A noite toda. Mas vamos avançar? Vamos avançar para o texto do Evangelho, né? Há muitas moradas na casa de meu pai? Podemos? Podemos. Então, vamos lá. Então, este é o capítulo 3, né? Como eu comentei, há muitas moradas na casa de meu pai. E ele começa com a citação de João, né? No item 1, ele diz assim, ó: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Mesmo texto que Emmanuel utilizou. Há muitas moradas na casa de meu pai. Aí vem algo sensacional. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito. Pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Não há mensagem de maior esperança do que essa. É a certeza de um futuro promissor. Então, João, né, ao ler essa passagem de João, de Jesus, né, mas trazida por João, a gente para refletir e diz assim, não é simplesmente há muitas moradas na casa do meu pai. Jesus vai adiante e continua trabalhando e preparando. E ele vai voltar para retirar cada um de nós, para estar junto dele, a fim de onde ele estiver, nós também lá estejamos. Quando ele diz, crede em Deus, crede também em mim, se não acreditar, se não entender, se não aceitar no aspecto lógico e no aspecto sentimental, olha, a gente tem, né, um grande amparo de Jesus na nossa jornada. Dessa primeira passagem, que agora vem mais completa, algum comentário, Leila? Não, estou achando maravilhoso esse Jesus nos preparar o lugar, né? Porque ele não para de trabalhar, ele é um trabalhador, ele veio ao mundo em missão, sintetizou a sua missão na palavra amor, e a gente sente, quem quiser sentir esse amor de Jesus, é só chamar por ele. Quando a gente trabalhava lá no hospital psiquiátrico, aquelas mulheres mais tristes, mais reclamonas e tal, a gente falava, minha irmã, fala Jesus, só fala assim, Jesus, só de você falar, você sente a força, as vibrações amorosas desse mestre de amor, né? Ele foi assim, você vê, 3 anos que Jesus assumiu a missão do Cristo, né? 3 anos de trabalho, chamando todos os seus discípulos, que ele dizia, não foram vocês que me escolheram, eu que vos escolhi. Então, ele foi chamando aquelas pessoas simples para criar uma estrutura que pudesse dar continuidade ao seu trabalho quando ele se fosse. É tão lindo, é tão maravilhoso saber que existiu esse homem na Terra, né? Esse homem Deus, é tão maravilhoso
que a gente perde muito a chance de estar com ele. Eu vou contar rapidamente uma coisa que aconteceu comigo lá em Volta Redonda, que tinha um menininho que ficava lá no viaduto, um rapaz em torno de 17 anos, e ele fez uma placa assim, eu amo Jesus. Ele fez uma placa e ficava assim, mostrando para todo mundo aquela placa. E muitas pessoas paravam para conversar com ele. Eu, inclusive, fui parar para conversar com ele. Eu falei com ele, meu filho, se você quiser, eu prendo essa placa aqui nesse lugar que você está, você não precisa ficar sacudindo. Ele falou assim para mim, o que, dona? Eu sou parceiro de Jesus, eu faço isso aqui porque eu era ninguém, eu fui jogada no lixo. E olha, eu vou te falar, não aceito religião nenhuma aqui, porque eu tenho que trabalhar com Jesus, eu sou parceiro de Jesus. Aí, quando ele falou parceiro de Jesus, me deu assim uma emoção, que eu falei, há tanto tempo que eu trabalho falando de Jesus, eu nunca me senti parceira dele. E numa linguagem simples, né? Uma linguagem simples. E ele ainda falou assim para mim, porque Jesus falou que o jugo dele é suave. E aí eu comecei a pensar nesse jugo suave, que jugo é aquilo que põe na cabeça do boi, né? E que divide, tem uma parceria ali, 2 bois ficam mais fortes para carregar a carga. Então Jesus falou, meu jugo é leve, meu fardo é suave, porque o parceiro dele é Deus, porque ele fez uma parceria, né? Então, quando aquele menino de 17 anos falou, eu sou parceiro de Jesus, essa é a minha missão, eu trabalho de manhã e estudo à noite, de tarde eu trabalho para Jesus. Eu achei assim, de uma grandeza. Uma né? grandeza. É incrível, a gente encontra pessoas que nos ensinam muita coisa, e foi uma alegria encontrar você, que eu acho que foi até um reencontro, viu, André? Porque vai ser tão bonito esse nosso trabalho, que a gente está aprendendo muito, e certamente os nossos irmãos também terão a oportunidade de perguntar e crescer conosco nessa troca de estudos tão boa que o André nos permite, né, Tetê? É isso Vamos mesmo. sim. Ontem eu dormi, gente, por volta de meia-noite, estudando muito. Depois que tive reunião, bateram no meu ombro e disse assim, e aí, vamos estudar, né? É. Com certeza. E com relação, né, ao que você acabou de ler e que a Leila falou, desde que a Leila me chamou para trabalhar com ela, eu sempre digo que eu sou trabalhadora, estou fazendo trabalho para Jesus. E é muito engraçado, eu sempre falo de uma maneira muito próxima a ele, porque eu digo assim, não, eu quero um dia ser que nem Jesus foi. Claro, é um dia que é muito, 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 mas eu quero, gente. Então, não é loucura, não. Isso daí é uma perseguição boa, porque cada vez que eu assisto séries a respeito da vida de Jesus, várias versões, mas cada vez que aquele personagem que está ali vivenciando o Cristo em vida na Terra, eu me emociono muito porque eu penso o exponencial de amor que emanava daquele ser e como é que seria a minha reação se tivesse frente a frente a ele, como aconteceu com as pessoas que estiveram na Terra com Jesus. Então, é uma emoção muito grande. Eu acho que é esse amor que a gente tem que exercitar cada vez que a gente fizer uma leitura, né, de uma vivência que está Jesus falando a todos nós através de suas parábolas do Evangelho segundo o Espiritismo, na Bíblia, onde consta todas essas anotações que chegaram até nós, através de muito trabalho, muitas, vamos dizer assim, muito sacrifício, porque eu fico imaginando para condensar aquilo naquele tempo, né, como que aqueles escribas conseguiam guardar aquele material e, claro, ao longo do tempo, aquilo ir se perpetuando, assim como foi também com Allan Kardec, quando ele desperta e ele vai
conversar, né, nas experiências das mesas em cada cidade, para dar veracidade ao que estava sendo passado numa cidade noutra. O que não era coincidência, era o quê? Era pura ciência, prova mesmo corroborada, né, e vivenciada. Então, eu fico imaginando todo esse processo e toda a congregação dessas egrégoras dos nossos irmãos que estão nos ajudando a chegar até hoje, a estar aqui com essa comunicação tão real que jamais a gente pensou que ia caber dentro de um computador, ia chegar na Índia, que a gente está indo para a Índia, gente. Imagina a transmissão da Rádio Brasil Espírita para a Índia. Então, vamos lá, vamos aproveitar, vamos trabalhar para Jesus, meu povo, é por aí. Vou pedir ao André que, então, faça as palavras finais, que nós já estamos nos nossos momentos finais. Conclua esse trabalho maravilhoso que você fez, que nos inspirou tanto, e até o nosso próximo encontro, né? Vamos ter um segundo encontro, se Deus quiser, terceiro, quarto, nós vamos ter 21 encontros, né? 21 encontros, com a ajuda do nosso irmão aqui, André, que vai nos direcionar para a gente entender com profundidade, vivenciar melhor esse evangelho, que a gente muitas vezes fala de boca para fora, mas não entende a profundidade do assunto, né? Então, André, finaliza aí para nós. Eu vou aproveitar para a gente finalizar esse nosso primeiro encontro com uma poesia, que, na verdade, é uma música e que ela acompanha a minha família há muitos anos, né? Meus filhos a têm de cor, né? E que para nós todos vamos dizer, uma bela orientação. Chama-se Reconforto. E ela diz assim: por mais longo o caminho, confia, luta e ama. Mantém acesa a chama do teu ideal. Não temas o mal, só o bem permanece. Conduz teus passos aos clarões da prece. Recebe com alegria a dor que te renova, porque a tua prova é tua alforria. O teu pranto é luz, erguendo ao lar celeste, cercado pelas rosas do bem que fizeste. E segue pela estrada que o bom mestre seguiu, erguendo em cada passo o irmão que caiu. E amando sempre mais, te envolverás em luz e encontrarás a paz nos braços de Jesus. Vem sorrir, vem cantar, deixa a esperança te agasalhar. Vem cantar, vem sorrir, que um novo dia vai surgir. Desejo a todos uma boa noite e que Jesus esteja com todos nós. Muito obrigado.